Oi, turminha! Hoje vamos começar nossa aula de ciências com o caderno 2, como eu já havia falado na última aula, né? O caderno 2, o assunto que a gente vai falar de ciências é sobre os seres vivos. E para começar a falar de seres vivos, a gente vai começar a falar sobre a alimentação deles, né? Então, para falar de alimentação, a gente vai estudar a cadeia alimentar. Página do capítulo 1, da página 2. Vamos abrir para vocês entenderem melhor. Vamos lá? Então, o capítulo 1, ele fala sobre os seres vivos e a obtenção de alimento. O que a gente vai estudar nesse capítulo? Neste capítulo, estudaremos o que são cadeias alimentares e os seus componentes. Verificaremos como as relações alimentares são estabelecidas na natureza e identificaremos a importância dos decompositores para a reciclagem da matéria na natureza. Então, como nós estamos vendo na imagem, existem milhões de seres vivos dos mais diversos tipos e cada um deles desempenha um papel no planeta. Quando observamos as diferentes maneiras como esses seres vivos se alimentam ou fabricam o próprio alimento, percebemos que muitos deles estão próximos e dependem um dos outros. Eles precisam de alimento e um animal se alimenta do outro, ou seja, da planta, ou seja, de um outro animal. E é isso que a gente vai estudar hoje, como que é composta essa cadeia alimentar. Vamos para o primeiro exemplo. Todos como uma corrente. A biodiversidade da Terra é imensa. Como você pode perceber na abertura desse capítulo, os indivíduos que vivem em um mesmo ambiente estão ligados entre si, como se cada um fosse um elo de uma grande corrente. Tanto os seres vivos que produzem o próprio alimento, como as plantas, quanto aqueles que dependem do alimento produzido por elas, como os animais, estão direta ou indiretamente ligados. Então, eles estão ligados porque um precisa do outro. E por que eles precisam? Porque eles precisam de energia. O alimento traz a energia para os seres vivos, né? Então, se eles buscam energia, eles precisam de alimento. Se eles precisam de alimento, eles precisam dos outros seres vivos. O motivo dessa ligação é a necessidade de obter energia, pois uns servem de alimento para os outros. Ok? Agora vamos ver o funcionamento da cadeia alimentar. Os seres vivos, ao interagirem de acordo com as relações alimentares, formam uma cadeia alimentar. Então, aqui é só um dos exemplos das imagens que a gente viu na abertura do capítulo. Nós temos aqui a planta, o caititu e a onça pintada. Então, como que está formando essa cadeia? O caititu come a planta e a onça pintada se alimenta do caititu. Os componentes de uma cadeia alimentar são os produtores. Quem são os produtores? São todos os seres que fabricam o próprio alimento por meio da fotossíntese. Constitui a base da cadeia alimentar, são as plantas e as algas. Então, as plantas, elas são chamadas de produtores porque elas mesmas produzem o seu alimento. Elas não vão atrás de alimento, mesmo porque elas estão presas nas raízes, né? Então, elas conseguem produzir o alimento tendo luz do sol, água e o gás carbônico. Esses são os três ingredientes principais para ela produzir o alimento. Então, ela obtendo a luz solar, obtendo o gás carbônico e a água, lá na folha, ela produz o seu alimento. Por que é na folha? Porque para produzir o seu alimento, para acontecer a fotossíntese, precisa de ter clorofila. Clorofila é uma substância que deixa a folha verde. Então, onde tem clorofila é que é feita a fotossíntese. Então, como ela faz o seu próprio alimento, ela produz o seu próprio alimento, ela é chamada de produtora na cadeia alimentar, tá? Como a gente viu aqui na imagem, tanto as plantas quanto as algas. Como já vimos, a fotossíntese é o processo pelo qual plantas e algas produzem o próprio alimento, utilizando energia contida na luz do sol. Elas transformam o gás carbônico retirado do ar e a água em alimento. Então, ela pegando esses três ingredientes, a luz do sol, o gás carbônico e a água, ela produz seu próprio alimento. E quando ela se alimenta, ela solta para o meio ambiente oxigênio. Então, assim que ela se alimenta, ela libera o oxigênio que a gente respira, né? Então, ela é muito importante. Depois, em outra parte da cadeia alimentar, nós temos os consumidores. Os consumidores, eles não realizam fotossíntese. Então, portanto, eles são incapazes de produzir o próprio alimento. Eles precisam ir em busca de alimento. Sejam eles produtores, sejam eles outros consumidores, né? Então, eles dependem de outros seres vivos para obter energia.
Os consumidores que se alimentam de plantas são os herbívoros, como os gafanhotos, as borboletas, as abelhas, os coelhos, os bois, os cavalos, as ovelhas e as girafas. Os consumidores, eles também podem se alimentar de outros consumidores, que são os chamados carnívoros, como os exemplos aqui do camaleão, da garça, do jacaré, coruja, etc. Vamos ver como isso que acontece. Existem consumidores primários, secundários, terciários, quaternários, como no exemplo abaixo. Então, aqui a planta, que é o produtor, né, que produz o próprio alimento. O grilo é chamado de consumidor primário porque ele está se alimentando do produtor. Quando nós temos um animal que ele consome, ele se alimenta de outro consumidor, então ele é chamado de consumidor secundário, porque ele está se alimentando desse consumidor e esse está se alimentando do produtor. A cobra entraria como consumidor terciário, pois ela está se alimentando de um consumidor secundário. E esse do primário, esse é do produtor. E o gavião entraria como consumidor quaternário. Por quê? Porque ele está se alimentando da cobra, que é um consumidor terciário. Por que é terciário? Porque ele se alimenta do sapo, que é secundário. O sapo é secundário porque ele se alimenta do grilo, que é primário. E o grilo, por que ele é primário? Porque ele só se alimenta do produtor. Deu para entender? E para fechar essa cadeia alimentar, nós temos os decompositores. Quem são os decompositores? Eles são os fungos e as bactérias, que são capazes de transformar a matéria orgânica morta em nutrientes que são desenvolvidos na natureza e podem ser utilizados pelos produtores. Então, quem são os decompositores? Os fungos e as bactérias. Por que eles são tão importantes nessa cadeia? Porque assim que um animal morre ou uma planta, eles morrem, eles vão começar a desmanchar graças aos fungos e às bactérias. Assim que passar um tempo e eles já se desmancharem por completo, eles vão se misturar no solo através do vento, da chuva, vai arrastar, vai misturar aqueles restos de animais e restos de plantas no solo, e aí aquele solo ele vai ficar rico em nutrientes, ele vai ficar preparado e pronto para um novo plantio. Então, a planta que nascer nesse solo, ela vai nascer rica em nutrientes. Então, por isso que os decompositores são muito importantes nessa cadeia, porque eles fazem com que a nova planta, eles fazem com que o solo fique nutrido para receber uma nova planta, que aí os consumidores vão se alimentar dessa nova planta, essa planta vai estar com nutrientes, os consumidores também vão receber esses nutrientes. Ok? Deu para entender? Então, agora, gente, para finalizar a aula, eu também deixei separado aqui para vocês um vídeo que fecha e ilustra direitinho o que eu acabei de falar da cadeia alimentar. Vamos assistir e aí a gente já termina essa aula de hoje. Vamos lá.
Então é isso, pessoal. Encerramos então hoje a aula de ciências falando da cadeia alimentar. Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.